Mais uma vez, o próximo conferencista, Etienne Gis, da École Normale Supérieure de Lyon, é um velho amigo da matemática brasileira. Quase dispensa apresentações, mas vou assim mesmo dizer algumas frases. O Etienne, alguns anos atrás, não muitos, veio fazer o serviço militar dele no tempo dos Cooperons, aqui no INPA, e a partir daí manteve uma relação recorrente com o INPA, volta e meia nós chamamos, é sempre um prazer enorme ter o Etienne aqui. Ele é uma das lideranças da matemática francesa e um matemático que entende que a função do matemático vai além de demonstrar teoremas. Certamente essa é a parte mais nobre, mas contém mais coisas. Em particular, o Etienne tem um papel importante na divulgação da matemática e junto dos jovens, inspirando jovens talentos na França e outros países. Orientou alunos brasileiros, orientou alunos latino-americanos e, como vocês vão ver em seguida, é um soberbo comunicador. O Etienne vai nos falar sobre o conceito de bifurcação. Obrigado, Marcelo. A primeira coisa é que eu gostaria de pedir desculpas, porque faz muito tempo que não falei português. É bem possível que eu possa machucar a sua bela língua. Olha, eu quero hoje contar uma história. Eu gostaria de falar do nascimento de um conceito, o conceito de bifurcação. Na verdade, eu quero tomar a oportunidade que vem do ano especial 2013, Matemática do Planeta Terra, para falar da primeira vez que o Henri Poincaré inventou aquela ideia de bifurcação, que na verdade foi muito importante na ciência toda. É um problema muito antigo, que os matemáticos estudam faz muito tempo, pelo menos desde o Newton. O problema com a Terra é que ela gira. E como a Terra gira, vai ter alguma força centrífuga que vai provavelmente criar uma deformação ao nível do Equador. E o problema todo é qual é a forma da Terra. Com essa força centrífuga, nós podemos pensar que a Terra vai tomar alguma forma achatada. E nós queremos saber qual é a forma da Terra. Pergunta muito importante. Primeira coisa, o tamanho da Terra é uma pergunta muito antiga, pelo menos desde Eratóstenes. Vocês sabem, eu imagino, que ele mediu o tamanho da Terra com uma ideia muito simples, que você pode ver aqui. Duas cidades, Siena e Alessandria, e você olha o ângulo em azul, que é muito fácil de medir, e você mede a distância entre as duas cidades, e você pode deduzir o perímetro da Terra. Isso é uma maneira bastante fácil de medir o tamanho da Terra. Agora, obviamente, a Terra não é uma esfera perfeita. Tem que ter algum defeito. O primeiro que demonstrou um teorema matemático no assunto é Newton. Newton demonstrou o seguinte teorema, que já é um teorema muito interessante. Ele fez a hipótese que a Terra é como se fosse um elipse girando ao redor do eixo norte-sul. E vai supor que tem duas dimensões, A e B, e nós queremos entender B menos A dividido por B, que é o epsilon, que é a medida do achatamento da Terra. E esse comportamento de deformação da Terra vem da rotação. Então tem outro número, eta,
que é simplesmente a força centrífuga dividida pela gravitação. Nós conhecemos a gravitação, 9,81 metros por segundo quadrado. Nós conhecemos a força centrífuga, porque sabemos a velocidade de rotação da Terra. Então, essa coisa já conhecemos. E o problema é de deduzir epsilon como sendo uma função de eta. E o Newton demonstrou que epsilon é igual a 5/4 eta. Portanto, ele pode deduzir o comportamento a dimensão do equador relativa à equação na direção do eixo. Isso é independente do material? Desculpa. Fazendo uma hipótese muito importante, ele teve que supor que a Terra é homogênea. Já é um teorema muito interessante. O Voltaire, que gostava muito de Newton, falou assim que Newton mediu a Terra sem sair do quarto dele. Aí depois chegou o francês, Cassini. Na época, e talvez um pouco hoje, tinha alguma briga entre os franceses e os ingleses. E não sei por que o Cassini pensava que a Terra tinha esta forma. Coitados dos franceses. Hein? Então aconteceu que era muito importante saber quem tinha razão, Newton ou Cassini. Newton baseia a hipótese dele na mecânica clássica, no cálculo diferencial, da gravitação, etc., etc. E Cassini usava o grande Descartes, a teoria de Descartes do movimento, que infelizmente estava errada. Eu vou mostrar alguns retratos de matemáticos famosos, só para mostrar para vocês que este problema, durante muitos anos, foi um problema central na matemática, importantíssimo. E acontece que o problema, de uma certa forma, sumiu no início do século XX. Eu vou tentar explicar para vocês por que esse problema, que até hoje é um problema importantíssimo, de uma certa forma, desapareceu por causas não científicas. Mas vou falar disso depois. Huygens, por exemplo, estudou o mesmo problema e, nesta oportunidade, inventou um conceito fundamental, o conceito de pressão. Esse é um tema geral da minha palestra. Eu quero mostrar para vocês que um problema, como esse problema da forma da Terra, pode gerar um monte de ideias científicas que podem ser usadas em outros lugares. Euler escreveu a equação de Euler, o movimento dos fluidos, num artigo falando do problema da Terra. Maupertuis, francês, queria mostrar que Cassini tinha razão. Viajou lá no Polo Norte, muito norte, né? E você pode ver o chapéu dele, porque faz um frio, e teve que voltar. Estava com Clairaut também, um amigo dele, e infelizmente, voltando em Paris, ele teve que confirmar que Newton tinha razão. O método deles era realmente medir a Terra, usando um método chamado de triangulação. É muito simples. Você tem um triângulo, você conhece um lado, você pode medir os ângulos com algum instrumento e você pode deduzir os outros comprimentos, os outros tamanhos do triângulo. E colocando muitos triângulos desse jeito, você pode medir a distância entre dois pontos com muita precisão.
Ok, então Newton tinha razão. O seguinte que chegou e que demonstrou um teorema muito bonito, não fácil, de jeito nenhum, é o Maclaurin. Maclaurin demonstrou o seguinte teorema. Ele considerou um elipse desse jeito e o elipsoide girando ao redor de um eixo vertical. E ele demonstrou, com toda a rigor, o teorema que, se você faz girar o elipsoide com uma certa velocidade, o negócio fica em equilíbrio gravitacional. Eu tenho que explicar o conteúdo matemático deste teorema. O conteúdo é o seguinte. Pega um ponto no bordo do elipsoide de revolução. Quais são as forças agindo nesse ponto? Bom, tem todas as atrações gravitacionais de todos os pontos dentro do elipsoide. Então, se você quiser calcular a força global de atração, vai dar uma força assim, que de jeito nenhum não é fácil calcular. É uma integral dentro do elipsoide. Aí depois você não tem que esquecer a força centrífuga. E a soma das duas forças é uma força assim. E o fato que o elipsoide está em equilíbrio significa nada mais que a força global é perpendicular ao nível do mar. Então, a condição mecânica de equilíbrio é nada mais que aquele vetor azul é perpendicular ao plano tangente nesse ponto. Esse é o teorema de Maclaurin. Começando com o elipsoide de revolução, girando a uma certa velocidade, acontece que a soma da força gravitacional mais a força centrífuga em todos os pontos do elipsoide é perpendicular ao nível do mar. Esse é um teorema muito interessante. Não trivial. Não foi isso então que o Newton fez? O Newton fez uma aproximação. Por isso que escrevi. Para uma conta, assim. No caso do Maclaurin, realmente é um teorema exato. Um elipsoide de revolução girando a uma certa velocidade está mecanicamente, gravitacionalmente em equilíbrio. Esse é o primeiro teorema não trivial que foi demonstrado e, mais uma vez, não é um teorema fácil, né? Aí chegaram outras vezes os franceses. Lagrange, Laplace, Legendre. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa sobre este retrato do Legendre. Até 2 anos atrás, era o retrato oficial do Legendre. E alguém descobriu recentemente que, na verdade, este Legendre chama-se Legendre, mas não tem nada a ver com matemático. E, infelizmente, esse é um problema que ninguém achou nenhum retrato do Legendre. Até que, o ano passado, na Academia de Ciências, acharam uma coleção interessante de caricaturas. E, hoje em dia, o único retrato do Legendre é esse. É verdade, né? Mesmo os matemáticos mais famosos, né? Depois de 2 séculos, né? Sobra isso deles. Né?
Então, Legendre, Laplace, Lagrange, fizeram estudos de estabilidade. Uma vez que o elipsoide de Maclaurin é uma solução, é uma pergunta razoável de saber se é uma solução estável. E para fazer isto, tem que fazer aproximações lineares. É por isso que o Legendre inventou os polinômios de Legendre. Muitos de vocês conhecem os polinômios de Legendre, que foram inventados exatamente por isso. Mas tem uma observação muito interessante. Durante todos estes anos, todo mundo, incluindo Laplace, incluindo Lagrange, esses matemáticos fantásticos, todo mundo fez o mesmo erro. Todo mundo pensava que, como o problema tem uma simetria de revolução ao redor do eixo, as soluções dos problemas também tinham que ter a mesma simetria de revolução. Em outras palavras, todo mundo estava procurando formas da Terra sendo superfícies de revolução. Ninguém pensou que talvez podia existir uma solução de equilíbrio que não seria simétrica com respeito às revoluções ao redor do eixo. E desta vez, infelizmente, foi os alemães. Jacobi. É interessante ver aqui o nome de Jacobi. Sabe, Jacobi era um matemático puro, muito interessado com funções elípticas, tudo isso. E, na verdade, na época, puro aplicado era a mesma coisa, basicamente. E o Jacobi descobriu a possibilidade de superfícies de equilíbrio gravitacional girando que não tem simetria de revolução. Ele descobriu um elipsoide com 3 eixos diferentes. Esse é um teorema fantástico, né? O Jacobi demonstrou que se você começar com um elipsoide com 3 eixos diferentes, mas muito bem escolhidos, você não tem o direito de escolher os eixos do jeito que você quiser. Se você tem a possibilidade de escolher os eixos, girando numa certa velocidade é uma solução. Esse negócio girando está em equilíbrio gravitacional perfeito. Para qualquer ponto na superfície, a soma da força gravitacional indo na direção do interior, mais a força de centrífuga, em cada ponto é perpendicular ao nível do oceano. Já é também um teorema muito interessante, e se você quiser entender este teorema, você precisa entender bem funções elípticas. É por isso que o Jacobi estava interessado no assunto. E tem muitos matemáticos que trabalharam no assunto, e eu decidi... também queria mencionar outros alemães, Dirichlet, Dedekind e Riemann. Esses 3 nomes, Dirichlet, Dedekind e Riemann, para mim, basicamente, são associados à matemática pura, né? Teoria dos números, superfícies de Riemann. Bom, Riemann fazia tudo. E os 3 que eu acabo de mencionar, eles tentaram entender o que pode acontecer se o planeta está girando com velocidade constante, mas dentro o conteúdo da Terra também está se mexendo. E o Riemann, por exemplo, achou soluções incríveis, elipsoides com 3 eixos diferentes, girando ao redor de um eixo que não é um eixo de simetria, que não é um dos 3. Um negócio muito complicado, mas também dentro da Terra
tem aqueles movimentos do líquido que o Riemann entendeu muito bem. Outro exemplo de matemática é Kovalevskaya, que demonstrou teoremas interessantes ao mesmo momento que o matemático francês Poincaré. Agora eu vou falar de Poincaré. Poincaré começou tudo de novo. Ele quis entender a forma de um objeto girando no espaço em equilíbrio gravitacional e ele tentou esquecer de tudo, fazer tudo de novo. E fez isso em 1885 e é uma história bastante interessante. Na época, na França, não tinha uma tese, tinha duas teses. No momento de defender a tese, você tinha que defender a tese como em todo o país, mas alguns meses antes da defesa, você tinha que ver um professor fazia coisas diferentes e você tinha que estudar um artigo e mostrar que você tinha capacidade de entender outra parte de matemática rapidamente. E no dia da defesa de tese, tinha duas partes. A primeira parte era a defesa da tese mesmo, e a segunda parte era a defesa de tese da deuxième tese. E na segunda parte, você tinha que mostrar que você tinha capacidade de entender artigos de pesquisas fora do seu lugar usual. No caso de Poincaré, o Poincaré tinha que estudar Jacobi. E, obviamente, o Poincaré entendeu Jacobi e entendeu tão bem que, alguns anos depois, esta segunda tese virou um artigo muito importante de Poincaré, no qual ele inventou esta ideia de bifurcação. Esse artigo, está vendo, 259, 300, quase um livro, não? Um artigo muito longo. E eu queria mencionar que uma das qualidades do Poincaré é que não somente estava escrevendo artigos complicados como este artigo, mas alguns anos depois ele escrevia artigos muito mais elementares para o público geral, para explicar o que eles estavam fazendo. Por exemplo, nesse caso, ele escreveu um artigo em 1892, com 6 páginas, muito fácil de ler, nenhuma equação, explicando o que ele estava fazendo. Eu acho um modelo, não? Estava sempre tentando explicar em revistas muito gerais o conteúdo da pesquisa dele. O que ele fez, Poincaré? A primeira observação do Poincaré é uma observação que nenhum tinha pensado antes dele. É que era bom entender os elipsoides de Maclaurin como sendo dependendo de um parâmetro. Até ele, os matemáticos estavam pensando num planeta girando numa certa velocidade. O Poincaré pensou no negócio como sendo dependendo de um parâmetro. Aqui estou mostrando 2 parâmetros, na verdade. Ômega é a velocidade de rotação e L é o momento cinético. Que, na verdade, quando quando o Maclaurin vira muito grande, a velocidade vai diminuindo, mas o momento cinético vai aumentando. E, no limite, converge para um disco flat. Ok? Bom, isso é a primeira observação de Poincaré.
temos que pensar as coisas como sendo dependentes de parâmetros. E no artigo dele, ele começa com uma discussão muito geral de o que é um equilíbrio, o que é um equilíbrio dependendo de um parâmetro, o que pode acontecer quando o parâmetro vai aumentando. Tudo isso. Nesse artigo tem pelo menos 100 páginas que não falam do problema inicial. 100 páginas que falam somente do problema de o que é um equilíbrio. É um artigo fantástico mesmo. Então, ele vai inventar esse conceito de bifurcação. É muito simples no caso de Poincaré. Você tem aqui uma bola num poço e você vai pensar que essa bola que o poço vai mudar de forma progressivamente. Então, tem uma modificação lenta e assim, de repente, a bola cai. Essa é uma coisa muito simples que o Poincaré explica muito bem. Né? Tinha 2 equilíbrios, só tem um agora, não tem mais. Então, o Poincaré quer entender isto e faz assim. Você quer entender o problema de mecânica, então tem a massa vezes a aceleração é igual a menos o gradiente do potencial, onde o potencial é uma função definida num certo Rn. O Poincaré explica, todo mundo sabe disso, que um ponto de equilíbrio é a mesma coisa que um ponto onde o gradiente do potencial é igual a zero, e é bem conhecido que se o potencial tem um mínimo num certo ponto, o equilíbrio é estável. Agora, antes que eu continuar, eu queria mencionar uma conjectura que ainda está em aberto e que é uma vergonha que ninguém demonstrou isso até hoje. É uma conjectura que deveria... Alguém do INPA deveria demonstrar isso. Não é? Essa é a conjectura é a seguinte. Eu falei que se o potencial tem um mínimo, então claro que tem um equilíbrio estável. Se o potencial não tem mínimo, provavelmente o equilíbrio deveria ser instável. Mas ninguém pode demonstrar isso. Tem um contra-exemplo devido a Painlevé, que é o seguinte: se o potencial é assim, isto não é um mínimo, mas se você colocar uma bola aqui, ela vai oscilar assim, e o ponto crítico aqui é estável. Mas essa função não é analítica. Então, a conjectura que alguém do INPA tem que demonstrar é que se um potencial analítico tem um ponto crítico que não é o mínimo, o equilíbrio tem que ser instável. Isto fica em aberto desde Lagrange e Dirichlet. Uma pergunta muito bonita, muito simples, que eu saiba, ninguém sabe fazer isso. Então, o Poincaré explica que quando você tem um ponto crítico, é bom olhar a derivada segunda num ponto crítico é uma matriz simétrica chamada hessiana, e o número de autovalores negativos é chamado índice de instabilidade. E o que o Poincaré faz é que está estudando o caso em que o potencial depende de um parâmetro e está olhando aos autovalores da matriz simétrica como sendo dependentes do parâmetro. E o Poincaré explica que quando o autovalor passa por o valor zero, algo acontece. É isso que ele chama de ponto de bifurcação. Então, um valor de ômega onde a hessiana tem um autovalor zero é chamado
bifurcação. E quando o parâmetro atravessa o valor ômega zero, genericamente, o que acontece é que o índice de instabilidade aumenta de 1 ou diminui de 1. Com isso, ele tem um entendimento do que acontece perto de um equilíbrio. Essa é uma figura do potencial. Agora, dependendo de um parâmetro, e você vê a forma da curva verde que está se deformando, tem dois pontos críticos, um ponto crítico, 0 ponto crítico. No ponto de bifurcação, um outro valor vale 0. E o Poincaré demonstra um teorema que, se tiver um valor de bifurcação, então esta figura é essa que tem que acontecer. Outra contribuição muito importante de Poincaré é a observação que o Lagrange, Laplace, todas essas pessoas estavam errados. Um problema simétrico pode ter soluções que não são simétricas. E ele dá um exemplo muito simples. Vamos supor, por exemplo, que temos um potencial assim, que é uma função par. E vamos deformar essa função par dentro do mundo das funções pares. Acontece que um mínimo vira 2 mínimos. E a bola vai cair de um lado, o outro lado, não sei de que lado vai cair, mas uma vez que a bola caiu, ela escolheu uma solução assimétrica. O problema é simétrico porque a função é par, mas a natureza vai escolher um dos dois que não é simétrico. Então é muito interessante ver como Poincaré tenta entender exemplos muito simples desse jeito, e depois aplica isso no caso do planeta Terra. Então, outro exemplo, chamado chapéu mexicano. Você tem um potencial com simetria de revolução. No início tem uma posição estável no meio, e aí o conjunto de soluções assimétricas é um círculo que você pode ver aqui. Então é uma mensagem do Poincaré que até hoje nem todos os cientistas entenderam. Por exemplo, os biólogos falam até hoje de princípio de Curie. O princípio de Curie é exatamente isso. Se você ver algo assimétrico, a razão que ele gerou tem que ser assimétrica. Coisa ridícula. A natureza tem simetrias, mas as soluções do problema não têm que ter a mesma simetria que o problema tinha. Se você tiver uma função par, é que você vai olhar por soluções, raízes do polinômio de grau, do polinômio par, é claro que as soluções não têm que ser zero. Então, Poincaré usa isto e explica agora Maclaurin e Jacobi como sendo membros da mesma família. Então, você tem aqui a família dos Maclaurin, que está deformando pouco a pouco, e acontece, nesse momento preciso, bifurcação. Vamos sair da família dos elipsoides de Maclaurin, vamos perder a simetria de rotação e entramos no mundo dos Jacobi. Poincaré entendeu que os exemplos de Maclaurin e os exemplos de Jacobi, na verdade, pertencem ao mesmo mundo. E que nós caminhamos no caminho dos Maclaurin, e em algum momento, bifurcação, vamos esquecer do caminho Maclaurin e continuar no caminho Jacobi. Está vendo que Jacobi, no limite, é como se fosse um intervalo. O
toda. Acontece depois da bifurcação, deixa de ser uma solução estável. Exatamente. No momento da bifurcação, o Maclaurin era estável, não é estável, e a estabilidade passa no ramo das Jacobi. Está claro? Então, Poincaré tinha entendido isto, quis ir mais longe. Ele falou assim, se tem um caminho de Maclaurin saindo nas Jacobi, talvez, se eu caminhar ao longo das Jacobi, vou encontrar outras bifurcações produzindo mais soluções. Isso que ele fez, e ele inventou a chamada pera, a pera de Poincaré. Aqui está. Vamos começar, que Poincaré chamou isso de poire, hein? Pera. Hein? Começamos com Maclaurin, vamos chegar a um ponto de bifurcação, vamos trocar de caminho, bifurcar, vamos agora no caminho dos Jacobi até um novo ponto de bifurcação. E esse novo ponto de bifurcação é a pera. Vamos perder a forma dos elipsoides. Aqui está. Não parece como se fosse uma pera. Eu vou explicar depois para vocês que Poincaré se enganou. Eu gosto muito disso porque se você olhar nos livros, você não... Eu acho que é a primeira figura da pera de Poincaré. Como que o Poincaré demonstrou isto? Como que ele achou estes pontos de bifurcação? Então, aqui está a ideia. Temos o conjunto de todas as superfícies, o conjunto de todas as formas possíveis para a Terra. Nesse conjunto, temos uma função chamada energia total. A energia gravitacional mais a energia cinética. Procuramos pontos críticos da função energia. É uma função definida num espaço de dimensão infinita. Bom, no caso de Poincaré, ele fez como se o espaço de dimensão infinita tinha dimensão finita. Passamos. Depois, ele teve que calcular a matriz de derivadas segundas. Ele teve que calcular o hessiano. Então, temos um elipsoide de Jacobi girando uma certa velocidade e temos que calcular a hessiana. É um trabalho muito complicado. Agora, o que o Poincaré fez? Ele falou assim, para descrever uma superfície próxima do elipsoide, basta dar a altura da superfície com respeito ao elipsoide. É uma função definida no elipsoide. Então, ele decidiu fazer como se fosse série de Fourier, no círculo, ou polinômios harmônicos, no caso da esfera, ele precisava de alguma teoria harmônica no elipsoide. Como podemos descrever os autovalores do Laplaciano no elipsoide? E o Poincaré inventou uma classe de funções que ele chamou funções de Lamé. Essas funções são análogas às harmônicas esféricas no caso da esfera redonda. Então, eu não vou mostrar para vocês, porque é bastante complicado, mas eu vou mostrar algumas ideias. A ideia é a seguinte. Esta aqui é a equação de um elipsoide. E lambda é um parâmetro. Então, para cada valor de lambda, você tem uma quádrica. Quando o lambda vai de menos infinito até mais infinito, o tipo de quádrica vai mudar. E pode ser um elipsoide, pode ser hiperboloide com uma folha, com duas folhas, ou o conjunto vazio. Eu vou mostrar para você um filme
do que está acontecendo quando lambda vai de menos infinito para mais infinito. O que está acontecendo? São quádricas chamadas homofocais. Lambda está descrevendo um intervalo, já esqueci. Agora, lambda vai descrever o segundo intervalo e você vai observar que os elipsoides, os hiperbóloides, desculpa, vão ficar perpendicular aos primeiros. Olha só. O que podemos fazer com isto? O Poincaré teve a ideia de usar essas superfícies como sistemas de coordenadas. Quando usamos coordenadas x, y, z, usamos planos paralelos assim, assim e assim, perpendiculares 2 por 2. Aqui temos 3 famílias de superfícies perpendiculares entre si, então isso dá um sistema de coordenadas. E este sistema de coordenadas é muito bom para calcular o hessiano no caso de elipsoide. Ele pode fazer todas essas computações facilmente. Vamos dizer assim, se a Terra fosse um elipsoide com 3 eixos diferentes, essas curvas que você viu seriam os paralelos e os meridianos. Aí eu queria rapidamente explicar rapidamente o que aconteceu em seguida. Poincaré não fazia contas muito boas, fazia muitos erros. Em particular, Poincaré estava pensando que a pera era uma solução estável. E teve uma competição muito grande entre Darwin, o filho do famoso Darwin, e Jeans, e finalmente aconteceu o seguinte: a solução de Poincaré não é estável. Existe, mas não é uma solução estável. Como a solução não é estável, significa que quando você vai caminhando ao longo das Jacobi, chegando num ponto de bifurcação, você não tem nenhuma opção. Continuando na direção dos Jacobi, instável. Continuando na solução das peras, instável. O que acontece depois? Ninguém sabe. O que vai acontecer? Provavelmente uma explosão. O negócio gira rápido demais e não vai continuar sendo conexo. Ninguém sabe o que acontece. Então, depois, teve Élie Cartan, que demonstrou que nenhum dos dois caminhos é estável. E depois teve Chandrasekhar, nos anos 60, que escreveu um livro no assunto, muito interessante. E, finalmente, ele explicou o seguinte. Ele explicou que o assunto desapareceu da ciência porque o Poincaré era intoxicating. Como que é? Intoxicating. Those following Poincaré were not to recover from its pursuit. And at this point, the subject quietly went to a coma. Poincaré era tão bom, tão respeitado, que ninguém podia fazer qualquer coisa contra ele. Até depois da morte dele. E o assunto desapareceu. Ok, então eu vou concluir rapidamente da seguinte forma. Eu queria mencionar algumas perguntas abertas hoje. O teorema de Poincaré diz o seguinte. É um teorema muito bom, que diz que um planeta não pode girar rápido demais. Isso é a desigualdade, G é a constante gravitacional, ρ é a densidade.
E o teorema de Poincaré diz que qualquer jeito, qualquer que seja a forma que está girando, ômega tem que ser menor que raiz quadrada de 2πg ρ. Essa desigualdade é muito otimista. Ninguém sabe qual é a velocidade máxima de rotação de um objeto em equilíbrio gravitacional. Provavelmente muito menor que isso. Ninguém sabe. Outra pergunta. Mas isso independentemente da força do objeto? Independentemente da força do objeto. A desigualdade do Poincaré vale para qualquer forma. É um exercício muito bom para o exame de mestrado. Aqui tem um teorema de Lichtenstein, que Poincaré queria demonstrar, que Chebyshev tentou demonstrar, que Lyapunov tentou demonstrar, ninguém conseguiu, Lichtenstein demonstrou. É o seguinte, qualquer objeto líquido girando no espaço em equilíbrio tem que ser simétrico com respeito a algum plano horizontal perpendicular ao eixo de rotação. Você considera o plano horizontal equatorial, passando pelo centro de gravidade, tem que ser um plano de simetria do objeto. Então, qualquer objeto girando tem que ter pelo menos alguma simetria. Agora, todos os exemplos conhecidos também têm um segundo plano de simetria, contendo o eixo de rotação. Todos os exemplos conhecidos, incluindo a pedra de Poincaré, têm dois planos de simetrias perpendicular, um contendo o eixo e o outro sendo equatorial. Isso parece ser um fato geral, mas ninguém sabe. É um problema de geometria diferencial. Né? Outra pergunta. Marshall demonstrou que se o diâmetro do objeto é pequeno demais, com essa desigualdade, então tem que ter uma simetria de revolução. Por exemplo, no caso dos planetas do nosso sistema solar, todos os planetas verificam essa desigualdade, exceto Júpiter, que não tem essa simetria. Pergunta: seria muito bom obter a melhor desigualdade e saber que talvez os elipsoides de Jacobi são os piores possíveis. Ninguém sabe. Outras perguntas. Até agora conhecemos Maclaurin, Jacobi, Perrin. Será que tem outros? Ninguém sabe. Será que os objetos em equilíbrios têm que ser convexos? Ninguém sabe. Será que, se nós queremos entender só os objetos estáveis, será que tem mais que os elipsoides de Maclaurin e os elipsoides de Jacobi? Também ninguém sabe. E mais complicado ainda, ninguém sabe qual é a dinâmica. Se você começa com um objeto que não está numa posição de equilíbrio, vai ter alguma dinâmica que vai convergir, provavelmente, até uma posição de equilíbrio. Ninguém sabe. Agora eu quero terminar com um pouco de geofísica. Eu queria dizer para vocês qual é a forma da nossa Terra. Então eu vou precisar de uma definição. Chamamos de geoide a superfície equipotencial que, em média, coincide com o valor médio do nível médio das águas do mar. Um mar está subindo, descendo, tem o valor médio. Então, a superfície média do oceano é chamada geoide. Essa superfície, claramente, não é exatamente um elipsoide. Agora, chamamos de elipsoide de referência um elipsoide de revolução que mais ou menos se aproxima do geoide. Os especialistas escolheram o elipsoide de referência com eixo 6.368 km e 137 metros como o eixo equatorial e o eixo polar você tem aqui. E acontece
que você vê aqui em a curva que representa o geoide na seção equatorial com respeito a um círculo. É uma coisa fantástica, eu acho fantástica. Né? O nosso planeta é imenso, né? Mas acontece que a forma dele se aproxima de um círculo com erro menos que 100 metros. A superfície do geoide não difere mais que 100 metros de um elipsoide de revolução. Quer dizer que estamos vivendo num mundo de McLaurin. Estamos numa velocidade suficientemente pequena para ter certeza de ter simetria de revolução, e acontece que a deviação do geoide com respeito ao elipsoide é muito pequena. 100 metros é muito pequeno com respeito ao tamanho da Terra, não é? Esses valores são maiores do que o erro De estimativa? Não. Esses, São significativos? eles podem medir ao centímetro. Na verdade, não coloquei todos os números. Hoje em dia, eles podem medir o geoide com uma precisão de 1 centímetro. Eu não acredito, mas dizem que. Ok, então eu vou mostrar um filme que você vê na YouTube que vai mostrar o geoide de verdade, só que se fosse a verdade, você poderia ver uma esfera. E você no filme eles multiplicaram por um fator imenso. Não? Então esta é a forma da nossa Terra. Essa é a forma do geoide, onde você multiplicou por 500.000 a deviação com respeito ao elipsoide. Então a resposta final é que, na verdade, a nossa Terra é bem redonda. Obrigado.